Olá, eu sou o João das Plantas e em um dos últimos vídeos de unboxing aqui do canal eu mostrei que recebi o maravilhoso Anthurium araucarianum, que é considerado a rainha dos anthuriums. E hoje eu vou replantar essa planta em um vaso um pouco maior que o vaso que ela veio, para fornecer mais disponibilidade de substrato para a planta gerar novas raízes e gerar folhas cada vez maiores. Então acompanhe esse conteúdo comigo. O substrato que eu vou utilizar nesse replante aqui é a minha receita de substrato especial aqui do canal, e se você ainda não conhece essa receita, vou deixar o vídeo dela para você na tela final. Se você é nova ou novo aqui no canal e chegou por agora, ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva, porque aí você consegue acompanhar os novos conteúdos que eu publicar por aqui para você. E só para ressaltar, o Anthurium araucarianum, considerado a rainha dos anthuriums, é uma planta nativa da Colômbia e ela se destaca pelas suas folhas, que são bem aveludadas e que podem atingir até 1,20 m de comprimento. Então é uma planta que pode ficar com um porte lindo e exuberante. Mas o vídeo de hoje é apenas o replante dessa planta aqui, e em breve eu vou lançar aqui no canal um vídeo específico de apresentação, contando as principais características e os cuidados dessa planta aqui. Então se você quer assistir esse vídeo, continua por aí no canal. Para fazer o replante eu vou utilizar esse vaso, que tem esse tamanho. Ele também tem muitos furos aqui embaixo para ter uma boa drenagem. E o vaso que a planta está atualmente é essa cuia menor, que tem mais ou menos uns 17 centímetros de diâmetro. E o vaso que eu vou passar a planta não é tão diferente em questão de circunferência, mas já é diferente em relação ao tamanho, ao comprimento mesmo. Então já é suficiente para a planta permanecer pelo menos por um tempo, porque aí esse vaso aqui combina com os meus outros vasos de anthuriums em geral e forma, né, a minha composição aqui. Então por isso que eu estou plantando nesse vaso por enquanto, mas aí com o crescimento gradual da planta a gente também pode ir fazendo outros replantes consecutivos. E aqui eu não vou fazer camada de drenagem, vou colocar apenas esse pedaço de tecido aqui no fundo para fazer uma barreira para que o substrato não fique saindo pelos furos do fundo do vaso. Então tá feito, e eu vou começar colocando um pouco de substrato aqui no fundo para depois retirar a minha planta do vaso que ela está e fazer a passagem para o novo vaso. Esse substrato aqui é uma fórmula à base de casca de pinus triturada, com muita perlita misturada aqui para isso ficar bem leve e aerado, favorecendo o crescimento das raízes do Anthurium araucarianum. Vou colocar aqui até mais ou menos a metade, quase. E aí agora eu vou retirar a minha planta do vaso onde ela está com cuidado. Esse é o momento de apreensão, né? Vou tentar virar aqui para retirar a planta, e eu vou tentar preservar ao máximo esse torrão. Que coisa linda, gente! Aí você tira a planta do vaso e vê o tanto de raízes saudáveis que ela tem. Olha isso! Essas raízes esbranquiçadas é tudo raiz saudável, né? Raiz em crescimento. E aqui eu vou tomar cuidado, porque a minha muda é bem jovem. E acontece o seguinte, tem até um pouco de fungo aqui na superfície desse substrato. Um pouquinho, musgo na verdade, não é fungo, é musgo. De tão saudável, né, que a planta tá. Isso aqui é questão de umidade e outros cultivos, né. Acontece que eu não tô querendo mexer nas raízes e no substrato. Então eu vou tirar só um pouquinho aqui de baixo, só um pouquinho mesmo. Eu não quero mexer nas raízes dessa planta. Então só um pouquinho que eu vou tirar e vou colocar ela aqui no novo vaso. Só isso. Tá bem úmido, super úmido. Então, ó, não vou mexer em nada, só colocando aqui. Aí a gente centraliza, vai organizando. Ela tem muitas raízes aqui já nas laterais. Aqui eu vou colocar o substrato um pouco mais alto, para ela ficar retinha. Ó. Aí a gente vai organizando, né? Esse momento é de observação também. Vai tentando deixar a planta mais retinha, né? Do jeito que der também. Organizo mais ou menos, e agora eu vou finalizar completando com o meu substrato aqui nas laterais. Pera aí. Ela tá um pouco mais só para um lado, então eu vou voltar ela pro lado de cá. Na verdade tem assim, tem um espaço de 1 centímetro mais ou menos nas laterais, então é um espaço suficiente, né, para eu completar com mais substrato e para a planta crescer por mais algum tempo. Na verdade eu vou tirar ela aqui
porque ela tá um pouco tombada. Tá um pouco tombada para o lado, e eu vou tentar organizar sem destruir esse substrato aqui. Ó. Então centralizo aqui. Pronto, agora sim. Agora ficou bom. Ela ficou bem centralizada. Legal. E agora sim eu só completo com mais substrato. E como esse substrato aqui é bem fininho, ele penetra com facilidade aqui nas laterais. Coloco aqui. Inclusive, ela tá uma muda bem interessante, né? Tá com várias folhas. Tem no total 5 folhas, apesar que a folha mais antiga já está começando a amarelar para ser descartada, né, naturalmente. Mas, em geral, é uma planta que está super saudável. Tanto em relação a folhas, quanto em relação a raízes, né? Então, vale muito a pena. Ó, vou organizando aqui. Aí eu dou umas agitadinhas, assim, umas batidinhas para o substrato ir se ajustando por si só, né? Por si mesmo. E entrando aqui nas laterais. O substrato que ela veio tinha muita casca de arroz carbonizado, sabe? Que é um substrato que é usado pelos produtores, né? Nas estufas e tudo mais, que funciona bem, né? Nas estufas, geralmente, com uma irrigação automática, a planta recebe chuvinha, né? Digamos assim, entre aspas, várias vezes por dia. Então, é muito mais tranquilo, né? Esse substrato nas estufas. E vou preenchendo aqui. Vou colocar um pouco mais para cima aqui no vaso, porque, na verdade, a planta também já está em crescimento, então ela já tem um caule bem à mostra aqui. Então por isso eu vou preencher um pouco mais até em cima. Ok, acho que agora já tá bom por mim. E aí, pronto, tá bem completo. Ó, ficou assim. Tá bem completinho, né? Agora eu vou fazer uma rega abundante na planta. Ficou legal. E acho que foi um replante muito válido, porque a planta agora vai ter mais espaço, tanto, né, com relação à profundidade, quanto em relação às laterais, para gerar novas raízes. E eu achei que essa planta aqui, em geral, ela tem mais raízes laterais. É uma característica, né, dos anthuriums e tudo mais, até por ser uma planta mais com característica em epífita, né, ela vai gerando raízes mais pelas laterais. Então também é interessante da gente ir observando essas coisas. Dou umas batidinhas aqui para isso se ajustar, para penetrar mais aqui nas laterais. E só mais um pouquinho para finalizar. Pronto, tá bom. Eu agora vou fazer uma rega abundante nessa planta e voltar com ela para o lugar. Aqui ela tem ficado, né, recebendo muita claridade aqui natural, não recebe sol direto, porque ela ainda não aguenta isso muito, né? Porque é uma planta um pouco mais frágil, mais sensível, principalmente que é bem jovem, mas ela recebe muita claridade. Inclusive o sol já está quase começando a bater aqui. Aí quando começa a bater o sol direto, eu vou reorganizando as plantas entre si. E ela também recebe muita umidade do umidificador por aqui, além das borrifadas de água que eu sempre dou todos os dias. Então é assim que eu tenho cultivado essa planta por aqui, e em breve eu trago mais atualizações para você. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar o replante do Anthurium rainha, essa planta exuberante, incrível, com essas folhas aveludadas e brilhantes. Continua por aí acompanhando os próximos vídeos, que eu trarei as características dessa planta, as formas de cultivo. Então fica por aí. Se você gostou desse vídeo, curta o meu vídeo, se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui, para você ficar por dentro dos novos vídeos que eu publicar por aqui para você. Um abraço e até a próxima!